Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o quarto escuro das nossas emoções, né? Quero agradecer a todos vocês que vieram para a live ontem. Foi muito bom estar com vocês participando. E algo que vocês me perguntaram, né? Depois deixaram lá na live, falando sobre a questão assim, Agostinha, fala mais sobre esse quarto escuro das nossas emoções. Então hoje eu trouxe aqui para que a gente possa conversar mais profundamente sobre esse lugar que nós guardamos as nossas emoções, os nossos sofrimentos, as nossas dores, e que precisam ser olhados de maneira carinhosa para poder ser curadas essas feridas que ficaram ali escondidas. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse quarto escuro em nossas vidas. O que acontece muitas vezes, né, na nossa vida, nós mantemos lugares no nosso coração com as memórias dolorosas, que nós chamamos de quarto escuro. São os lugares que nós guardamos aquelas emoções que nós não queremos mais sentir, nós não queremos mais voltar a lembrar de cada uma delas. Então, para nós guardar essas emoções, é como dizer assim, acabou, não quero mais recordar sobre isso, mas a gente percebe o quê? Que a nossa vida, ele é esse ciclo sem fim. A nossa memória, ela volta lá no nosso passado e traz para frente. Ela volta lá no nosso passado e traz para frente. O que nós chamamos isso de um ciclo infinito, né? Que seria um 8 deitado. Então ele volta lá na nossa história do nosso passado e ele percebe que existe um quarto ali escuro, escondendo algo, e traz para a nossa vida no momento presente. Só que quando ele traz essa informação para nós no momento presente, ela vem como algo que nos traz muito medo, nos traz muita insegurança, nos traz muitas incertezas. E viver dessa forma, às vezes, é mais complicado do que poder enfrentar. Mas às vezes é difícil enfrentar a dor, principalmente quando se está sozinho. Então falar daquilo que passou, falar daquela dor que machucou, que feriu, muitas vezes pode causar dentro de nós um grande medo, um grande desespero, e as lágrimas caem, porque é difícil reviver novamente aquela dor. Já existem outras pessoas que estão sempre recordando, sempre remoendo essas dores, e cresce dentro delas aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de justiça, de querer fazer algo para resolver esse conflito interno que ficou por um tempo no quarto escuro, mas agora ele saiu, né? Porque a nossa vida, ela faz esse infinito. Ele vai buscando as informações do passado e trazendo para o momento presente. E o que muitas vezes acontece? Essas dores que nós carregamos são dores que aconteceram lá na nossa infância. Pessoas que deveriam de cuidar de nós, das pessoas que deveriam olhar para nós com mais carinho e nos proteger, e às vezes são as pessoas que nos causaram feridas. Nós temos muitos relatos, né, assim, de filhos que foram agredidos pelos pais. Uns foram agredidos fisicamente, outros foram agredidos emocionalmente. E isso vai causando um trauma muito emocional muito grande dentro da pessoa, de maneira com que ela não consegue lidar com isso. Tem gente que tenta esquecer, que é o chamado quarto escuro. Eu vou apagar da minha vida, eu vou apagar da minha história, eu vou viver uma nova vida. Só que percebe que a vida dela fica travada em alguns lugares, algumas ações, e travada no emocionalmente, no relacionamento com outras pessoas. Por isso que quando a gente tenta entender o que é esse quarto escuro na nossa vida, por que a gente não quer cuidar dele, porque temos medo de olhar para ele, então a gente percebe que isso vai afetando. O medo de enfrentar, o medo de olhar para esse problema vai causando em nós dores muito profundas. E isso causa em nós o quê? A sensação de abandono, a sensação de estar sendo rejeitado. E quando a pessoa então ela passa por uma sessão de terapia, a gente vai tratando as 7 primeiras emoções.
que são aqueles traumas de infâncias que ficam marcados na nossa vida, que é a rejeição, o abandono, quando a pessoa ela passa pelo luto, quando a pessoa ela passa então por alguma injustiça, alguma humilhação. E isso tudo, quando é enfrentado, é colocado ali na sessão de terapia, então a pessoa ela consegue se encontrar novamente. Quantas mulheres que passaram por traumas na infância em relação com o pai? Quantas mulheres passaram com traumas na infância em relação à mãe? Que eu relatei mesmo dentro até da live, né, comentando sobre uma mulher que a mãe dela dizia que ela era culpada por tudo que aconteceu na vida dela. Então que essa mulher, ela cresceu com esse sentimento de culpa. Ela se sentia totalmente rejeitada, desconectada daquela família, porque a mãe dizia para ela assim: a culpa é sua por tudo que errado que aconteceu na minha vida. A culpa é sua porque você existiu, porque você veio para o mundo. E ela cresceu dentro dela com esse sentimento negativo, com essa emoção negativa, e ela travava muitas vezes, e ela não tinha coragem para expor isso para fora. E muitas vezes isso trazia dentro dela um sentimento de revolta, um sentimento de raiva, um sentimento de vingança. Ela tinha ódio, né, da mãe dela, porque sempre falava isso. Então ela se sentia meio deslocada fora do mundo, porque ela se sentia culpada pelos erros, pelas dificuldades que a mãe dela passou, como se ela realmente tivesse culpa disso. Só que o que acontece? Por ela carregar essa emoção negativa, ela começou a carregar muitas enfermidades no corpo, porque ela não sabia como lidar, como resolver isso. Às vezes ela resolvia com muita raiva, às vezes ela resolvia com vingança, às vezes ela resolvia com uma tristeza, um choro profundo, sem entender por que ela estava vivendo isso. Ela sabia que tinha a ver com a mãe dela, porque a mãe dela expressava isso para ela. Mas dentro desse quarto escuro emocional dentro dela, existia uma depressão muito profunda, que ela só não ficava deitada na cama porque ela sabia que ela tinha que levantar, cuidar do filho dela, que ela tinha que ir trabalhar. Mesmo com a depressão, ela se levantava, ia trabalhar, mas ela vivia pegando atestado, porque ela estava sempre doente, né? Ou com labirintite atacada, ou com umas dores no corpo, ou então simplesmente a imunidade dela caía profundamente e ela não conseguia sair daquela condição. Então perceba, aquela condição da mãe dela, colocar aquela situação em cima dela, causou muitas dores. Outra situação que passou, que eu atendi uma mulher, que ela passou por muita humilhação na infância com o pai dela. O pai dela humilhava ela, usava palavras como dizendo assim: você é burra, você nunca sabe nada, você é uma fracassada, né? Você nunca vai ser bem sucedida na vida, você é feia. E tudo isso, né, ela foi juntando, somatizando enfermidades para ela, porque ela sempre se achava feia, sempre se achava incapaz de fazer qualquer coisa. Percebe que a pessoa que deveria proteger era a pessoa que causou nela todos aqueles problemas emocionais. E esse quarto escuro, quando nós fomos trabalhar dentro da terapia com ela, então ela conseguiu encontrar raízes dentro dela que tornava ela incapaz. Ela não se achava merecedora de ser feliz, de conquistar algo, de ter uma autonomia na vida. Então ela começou o quê? A tratar isso dentro da terapia. Cuidar das emoções dela, de raiva, as emoções dela de uma tristeza profunda, as emoções dela de revolta por causa de tudo isso. E tanto no caso da mãe, quanto no caso da mulher, que o problema era o pai, as duas tinham uma dificuldade muito grande de perdoar. E isso é um obstáculo muito grande na vida da pessoa. Quando nós colocamos dentro deste quarto escuro, que nós não queremos perdoar aquelas pessoas que nos feriram, essas pessoas que nos machucaram. Então percebe que quando nós precisamos fazer uma reorganização emocional, regular nossas emoções através da terapia, então nós nos confrontamos
com todas essas emoções, esse caos emocional que está dentro, né, do nosso interior, lá escondidinho, não querendo ser visto, não querendo ser aparecido, né, por causa dos traumas que nós carregamos da nossa infância. Então é importante a gente olhar para nós mesmos agora, nesse momento, para um pouquinho, reflita sobre a sua história. Quantas coisas você deixou de viver ou de experimentar esse algo novo por causa desses traumas, por causa dessas emoções negativas que você foi carregando, por causa das coisas que jogaram para cima de você, né? Que são a insatisfação da vida do pai, a insatisfação da vida da mãe, que foram colocadas sobre você e que você carrega até hoje. Essa emoção que ela não te pertence, ela não é sua, mas que foi jogada sobre você. Quando a pessoa chega então na terapia, a gente começa a fazer todo esse trabalho primeiro de desorganização, remexendo essas emoções negativas, remexendo esses traumas, essas dores emocionais, porque a pessoa ela entende que existe algo que não é dela, pertence aos pais dela, que não é dela, e aí quando ela começa então a entender isso, então fica aquela rebuliço emocional. Então eu começo a fazer com elas esse trabalho de regulação emocional para que ela possa encontrar então o equilíbrio. Algo que eu comentei ontem, né, na live, foi sobre a questão do copo cheio. Se o copo está cheio lá de emoções amargas, cheio de vingança, cheio de ódio, cheio de rancor, ele consegue colocar alguma coisa nova dentro dessa emoção? Não consegue. Então é necessário primeiro esvaziar, tirar tudo isso. Então, desorganizar as emoções, para regular as emoções novamente, é necessário de uma terapia para poder trabalhar essas emoções negativas que cada pessoa vai carregando dentro de si. Então, quando nós começamos a mergulhar nessas emoções e a trazer tudo isso à tona, nós começamos a fazer a técnica de enfrentamento. É você olhar para a sua história, é você olhar para dentro de si, fazer esse autoconhecimento daquilo que é você, a sua essência, daquilo que é os seus pais, daquilo que eles colocaram sobre você, e trazer essa essência daquilo que é você. Como que você tem talentos, capacidades, dons para poder exercer qualquer coisa. Porque a mulher, ela é talentosa, ela é cheia de capacidade. Só que às vezes os pais colocaram peso sobre nós de maneira com que nós sentimos desorganizadas emocionalmente para poder tomar as atitudes que vai nos levar para frente, vai mudar a nossa história. E através da terapia, então nós começamos o quê? A dar permissão. Você começa a entender você mesma e dar a permissão para viver uma nova história. Você vai começar a ter a liberdade de escolha, a liberdade de decisão, a liberdade de dizer assim, olha, eu deixo esse meu passado para trás, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, para começar uma nova história com um novo olhar, um novo caminhar. Eu sei que muitas vezes a gente acha impossível, a gente olha até e fala assim, nossa, será que a minha vida pode mudar, ser diferente? Mas quando vai passando todo esse processo terapêutico e fazendo toda essa edificação emocional, regulando as suas emoções, os seus pensamentos, então você começa a tomar as atitudes diferentes. Então você não fica mais preso no rancor, no ódio, mas você aprende a perdoar, você aprende a deixar para trás aquelas emoções negativas que um dia era uma barreira, era dores, eram enfermidades que você carregava no corpo por essa falta de perdão. E aí você começa então a entender o que é importante para mim, o que é valioso para mim. E carregar somente a sua história, a sua essência. Você encontrar em você mesmo esse tesouro e tirar essa água suja, todos esses entulhos que ficaram aí desse quarto escuro, poder abrir esse quarto, não mais escondendo as suas emoções, mas você poder expressar cada uma delas. Você chegar para o seu pai e falar, ó, pai, eu te perdoo porque tudo que o senhor fez para a minha vida, tudo aquilo que foi a sua história, não faz parte da minha história, porque agora eu escolho viver de maneira diferente.
a mesma coisa com a mãe, falar, mãe, eu te perdoo, porque se eu fui culpada de alguma coisa, nas escolhas que a senhora fez, e eu sei assim que essa culpa, esse problema era seu, não era meu. Né? E você a partir de agora então assumir a sua própria história, então você poder ter essa liberdade, você poder fazer esse processo, essa caminhada de reencontro com você mesma e de viver uma nova história, não mais carregando a culpa do passado, mas agora vivendo a sua história, você poder aprender com seus próprios erros e poder se levantar mais forte, porque você vai entendendo o quê? Que as coisas que é a sua, você vai carregar. As coisas que eram do seu pai, da sua mãe, é eles que vão carregar. Como as coisas que são dos seus filhos, são eles que vão carregar, né? Próximo tema nosso, a gente pode abordar sobre o relacionamento de pais e filhos. Quantas vezes os pais querem que os filhos exigem, né? Que os filhos façam aquilo que é a vontade deles. E os filhos não querem, os filhos se rebelam e procuram fazer as suas próprias vontades, porque todos nós um dia fomos filhos, todos nós um dia fomos jovens, e dentro da nossa vida nós fizemos escolhas, certas ou erradas, né? Nós fizemos escolhas, e nós precisamos aprender como mãe, deixar os nossos filhos também fazer as suas próprias escolhas, suas próprias decisões. Por isso que quando a gente fala do quarto escuro, a gente fala o quê? De tirar todas as coisas que estão lá dentro, todas as emoções que ficaram ali escondidas, para que a gente possa então reorganizar as nossas emoções, a nossa história, mudar a nossa mentalidade, a nossa visão da nossa vida, para que a gente possa então progredir emocionalmente e ao mesmo tempo poder ser feliz. Então as portas da prosperidade vão se abrindo, as portas da oportunidade vão se abrindo, as portas da vida nova vão se abrindo. Por quê? Porque a gente tirou as coisas velhas, abriu esse quarto escuro e pôde então agora começar a se encher daquilo que é novo. Aprendendo o quê? Que temos talentos, temos capacidades, nós somos essas mulheres fortes, que é possível sim conquistar o mundo e mudar toda a nossa história. Porque uma mulher curada cura todas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso esse era o tema também da nossa live. Mulheres curadas curam. Porque nós entendemos que quando nós limpamos esse quarto escuro para poder organizar novamente a nossa vida, a nossa história muda completamente. Porque nós começamos a entender quem somos, os talentos que carregamos, e aí então começa a ver as mudanças, os novos comportamentos, as novas ações, as novas atitudes. A gente vai buscar viver o quê? Se amar mais. Entender que somos valorosas, somos preciosas, somos mulheres que temos capacidades e força para ir muito mais além. Começamos então a viver um novo propósito na nossa vida. Nós começamos a viver uma nova dinâmica de poder ajudar as outras pessoas a começar em mim. Eu me ajudo, e me ajudando eu posso ajudar as outras pessoas. Porque a mulher, quando ela se cura, ela cura também todas as pessoas que estão ao seu redor. E a partir desse momento que você começa a ser curada e a transmitir essa cura, você também começa a ter um novo olhar para a vida, um novo olhar para aquilo que são as coisas verdadeiramente, e o quanto é importante você estar bem consigo mesmo para levar às outras mulheres essa mesma cura, e aos seus filhos, marido, as pessoas que estão ao seu redor, essa mesma cura, porque o seu olhar mudou, a sua vida mudou, a sua história mudou. E entendendo que esse olhar mudou, essa visão mudou na sua vida, é importante então você poder compartilhar com outras mulheres que precisam sair desse quarto escuro para viver uma nova história. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo. Um super beijo. Até mais.